Boa noite, amada igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão assistindo. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que saiamos daqui hoje fortalecidos, renovados, com a certeza que vale a pena servir ao nosso Deus, independente qual seja a circunstância que estivermos passando ou enfrentando. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Amém? Que tudo que for feito hoje aqui seja para a honra e glória dEle. Vamos orar ao nosso Deus, clamar a Ele para que Ele tire dos nossos corações tudo aquilo que possa impedir o nosso entendimento daquilo que Ele quer para as nossas vidas hoje, para que a Sua palavra faça morada nos nossos corações, que a Sua palavra venha impactar as nossas vidas e que nós saiamos daqui fortalecidos e renovados. Senhor nosso Deus e Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Deus, pelo privilégio, Deus, de nos deste pela manhã, poder abrir os olhos e contemplar, Deus, Teus cuidados com as nossas vidas, com a vida dos nossos familiares, Pai. Pai, queremos Te agradecer por esse dia que Tu nos deste, meu Pai, pelos livramentos, Deus, que Tu foi à frente, que nos livrou, Deus. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua casa, para Te louvar, para engrandecer, para exaltar o Teu santo nome, Deus. Deus, eu quero Te louvar, Deus, porque sabemos que o momento que vivemos, enfrentamos, é um momento difícil, mas nós sabemos, Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas, está no controle das nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu tem nos sustentado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, meu Pai, a permanecer nos Teus caminhos, Pai. Não deixe, meu Pai, que nada venha tirar, Deus, a alegria de Te servir, a alegria de estar na Tua presença, Pai. Pai, toma nas Tuas mãos a vida de cada família aqui representada, Deus, seja com aqueles que estão em casa também, meu Pai. Fala aos nossos corações hoje, meu Pai, para que nessa noite, meu Pai, nós possamos sair, ser edificados com a Tua palavra, Deus. Usa, Deus, o Teu servo que estará ministrando a Tua palavra, Deus, aos nossos corações. Deus, eu quero Te agradecer, Deus, por mais esse momento que Tu nos permite estar aqui, reunidos como igreja, Deus, para Te louvar, para engrandecer e exaltar o Teu santo nome, Deus. É isso que eu quero Te agradecer e Te louvar, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 9 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 9 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Irmãos, essa semana eu estive visitando uma família que o filho deles sofreu um grave acidente de sábado para domingo. Aí o nosso colega, o meu amigo lá, me convidou para eu dar uma palavra. E eu aceitei e fui. Mas me disseram também que a mãe desse rapaz que sofreu um acidente, tinha pego derrame e Covid. Eu esperei, eu fui chegar naquela casa, eu vi e ver uma pessoa debilitada, uma pessoa acamada, uma pessoa triste, angustiada, mas ao chegar lá, irmãos, eu fui edificado pela a fé daquela mulher, uma mulher centrada, uma mulher com a fé verdadeira em Cristo. Em nenhum momento ela me passou ou passou para nós, as pessoas que estavam ali, fraqueza ou falta de fé.
Então, aqui nessa palavra que nós lemos, o título é O Espinho na Carne. E muitas vezes, o espinho da nossa carne é um problema que para os nossos olhos é grande, é imenso, e nós não conseguimos vencer. E as pessoas podem ver em nós, ou sentir, ou pensar que nós iremos fraquejar, mas a palavra de Deus diz aqui que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então eu louvo a Deus porque nós sabemos que todos que aqui estão, ou que estão assistindo, têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, mas nós não temos que esquecer, irmãos, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus é aquele Deus que permite que as lágrimas rolem, mas é o mesmo Deus que enxuga essas lágrimas. E essa mulher, ela falou algo tremendo ali que foi edificante. Tanto é que Deus estava operando ali, lá nós tivemos o conhecimento que o filho dela que sofreu um acidente está desviado, o irmão dele está desviado e o pai está desviado. Pela honra e glória do nosso Deus, o pai se reconciliou com Deus ali, voltou aos caminhos do Senhor. Como eu falei para eles, tem coisas que nós não entendemos. A maneira que Deus age, a maneira que Deus faz as coisas, nós não entendemos. Para nós, parece que é um sofrimento. Mas Deus tem um propósito. O grande propósito ali era alcançar o pai dele. E nós vemos ali o agir de Deus na vida daquele homem. Então, eu louvo a Deus porque sabemos que esse espinho da carne que Paulo tinha, ele clamou para Deus tirá-lo. Mas ele falou, a minha graça te basta. E muitas vezes nós não entendemos isso, que a graça de Deus nos basta. Mas nós queremos que esse espinho seja tirado da nossa carne. Mas ele diz para mim e para você, a minha graça te basta. Creia em mim. Continue crendo em mim que esse teu problema que tu está passando, eu estarei contigo. Você não estará só nesse problema. Você vai continuar com o seu espinho, mas eu estarei contigo. E naquele momento, irmão, eu fui maravilhado com a palavra, a demonstração de fé daquela mulher. Como eu falei, eu esperava ver uma mulher ali totalmente triste. Ela deu uma mensagem, pessoas ali, o marido se entregou, voltou-se ao caminho do Senhor. Eu tenho certeza que o irmão dele também foi impactado. Mas eu digo para os irmãos, nem todas as vezes, até falei para o irmão Bruno, nem todas as vezes que nós somos convidados para levar a palavra de Deus, a maioria das vezes a gente vai pensando, eu vou confortar, mas quando Deus age, Ele diz assim, não, eu não quero que você conforte, eu quero que você seja confortado, eu quero que você seja edificado. Eu não quero que você edifique, eu quero que você seja edificado. E naquele momento, isso aconteceu com a minha vida. Então, eu louvo a Deus porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Sei que cada um aqui tem o seu problema, tem a sua dificuldade. Mas eu digo uma coisa para os irmãos. Deus tem falado para mim e para você hoje. A minha graça te basta. Continue crendo, continue perseverando, continue buscando que aquele seu familiar que está afastado, aquele familiar que está desviado, aquele familiar que nunca teve um compromisso com Deus, creia que o Senhor vai transformar a sua vida. Creia que o Senhor vai continuar trabalhando através da sua vida e através da minha vida. Eu louvo a Deus pelaquela família e peço aos irmãos que orem. O nome do rapaz que sofreu o acidente é Natan. E hoje, quando eu vim para cá, eu ouvi a notícia, me contaram que ele teve uma piora no estado de saúde dele. Mas tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Mesmo que for a vontade de Deus levá-lo, ele já fez um propósito que era trazer o pai de volta aos caminhos do Senhor. Então eu louvo a Deus por isso e peço aos irmãos que orem pelo Natan. Tá? Então, irmãos, essa é a palavra que falou muito ao meu coração. A minha graça te basta. Essa é a palavra para você. A graça de Deus nos basta.
Você pode enfrentar, você pode estar enfrentando o que for, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Nesse mesmo espírito, vamos louvar o nosso Deus. Peço que a igreja fique de pé. Vamos louvar o nosso Deus com cânticos espirituais. Boa noite, amada igreja. Vamos cantar esse louvor, que ele faz um convite a cada um de nós para louvarmos, para adorarmos o nome do nosso Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Possamos estar aqui com esse espírito de adorar, de engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando. No momento que estiver cantando esse louvor, os irmãos têm o privilégio de devolver seus dízimos e entregar suas ofertas, em espírito e em verdade. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em dizer
Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde está o amor. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque estamos aqui para te louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor, e aprender cada dia mais de ti, Deus. Eu te agradeço, Deus, pelos irmãos que estão aqui, Pai, pelos irmãos que estão em casa, nos assistindo, Pai, que o Senhor Deus possa estar com cada um deles, ó Deus, que o Senhor Deus possa estar nos fortalecendo a cada dia, Pai. Eu te agradeço, Deus, pelos dízimos e ofertas que foram entregues aqui na tua casa, Pai Santo, que o Senhor Deus possa multiplicar esse recurso, Deus, que possamos utilizar esse recurso para engrandecer o teu nome, Senhor, para o mantimento daqui da tua casa, Senhor, e eu te agradeço, Deus, pelo que temos recebido, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus, até aqui o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai, e isso é porque o Senhor é misericordioso, Deus, o Senhor é bondoso, Deus, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Eu te peço, Deus, pelos irmãos, ó Deus, que estão desempregados, ó Deus, que estão precisando de uma porta de emprego, Deus, nós sabemos que o Senhor, Deus, abre portas onde não existe portas, ó Pai, e queremos que o Senhor, Deus, está diante de cada um de nós, ó Pai,
Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem cuidado dos nossos irmãos, ó Deus, e que o Senhor, Deus, possa, a cada dia mais, ó Deus, mostrar, Senhor, o teu cuidado, Senhor, para conosco, Pai. Que o Senhor, Deus, possa estar com o irmão que vai trazer a mensagem, Pai, creio que o pastor, Deus possa estar indo adiante dele, Senhor, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos sair daqui diferente, Deus, de como entramos, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, pode sentar. Eu convido aqui o irmão Bruno, vem aqui à frente. Conhecimento dos irmãos, essa semana nós começamos uma semana meio atípica, né, na nossa cidade, por conta da violência. Aí eu vou pedir que o irmão Bruno faça uma oração a Deus para que o Senhor possa dar direção aos nossos governantes, para que eles possam resolver e conduzir esse problema que a nossa cidade tem enfrentado. Também peço que o irmão orem pelos enfermos. Eu coloquei no grupo ontem, alguns irmãos viram a postagem, o irmão José Alfredo pede oração pela sua esposa, pela sua mãe, a irmã Úrsula e a irmã Glace Pasto, que é a mãe do Alfredo. Peço que o irmão ore para que o Senhor possa estar operando ali maravilha na vida das irmãs. Também peço que o irmão coloque também a vida dos desempregados, os irmãos que estão desempregados, precisando de uma porta de emprego, pedir para que o Senhor possa abrir porta de emprego para os irmãos. Oremos, igreja. Santo Deus, eterno Senhor, maravilhoso Pai, diante de Tua presença estamos, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua fidelidade para com o Teu povo, Senhor. E aqui, Senhor, sabendo que nada somos e que de tudo dependemos de Ti, Pai. Compreendemos, meu Deus, que a nossa vida ela é como um sopro de fumaça, que aparece e logo se dissipa, meu Deus. E aqui, meu Pai, diante de Ti, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que pode fazer muito mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa cidade, Pai, o nosso bairro, a nossa nação, meu Deus, para que o Senhor possa, meu Deus, de forma que Te agrada, de forma que Te apraz, Senhor, nos usarmos, Senhor, como instrumentos, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, para que, além mais do que políticas públicas, o Teu Evangelho possa alcançar os corações, Pai, porque o Teu Evangelho, ele transforma, ele muda, ele liberta, Pai. Dai-nos, meu Deus, cada vez mais intrepidez para falarmos do Teu Evangelho, para pregarmos do Teu amor. E assim, Pai, verdadeiramente, poderemos dizer que o nosso bairro, a nossa cidade pertence ao Senhor, Deus. E ainda assim, coloca em Tuas mãos, Pai, a vida da mãe do Alfredo, do nosso irmão José Alfredo, da sua esposa, que nesse momento se encontram enfermos, ó Deus. Tu conheces, Tu sondas os corações, e que nesse momento, Pai, o Teu toque, a Tua paz, a Tua presença, possa estar conduzindo o nosso irmão José Alfredo, aliviando as dores dos seus familiares, curando, libertando, assim como tantos quantos que aqui estão e que também têm parentes que nesse momento estão precisando de um toque Teu, da Tua presença, do Teu cuidado, Senhor. Meu Deus, só em Ti podemos confiar, meu Pai. Só em Ti temos a certeza, meu Deus, de que as coisas serão melhores, Pai. E também, meu Deus, a vida de todos aqueles, meu Pai, que precisam de uma porta de emprego, Pai. Às vezes, Senhor, parece que não tem mais para onde ir, não tem mais para onde se virar, mas nesse momento, Pai, nós como igreja clamamos pela vida daqueles que ainda não têm, Senhor, que não estão trabalhando e que precisam, que necessitam, Pai. E que em breve tempo, Senhor, possamos também estar aqui, glorificando, Te exaltando e contando as bênçãos e os testemunhos da Tua mão poderosa, abrindo porta de emprego, sarando, curando, tirando de CTI, nos conduzindo, meu Deus,
e uma vida que te agrade, Pai. É isso que eu oro, meu Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse momento chegou o momento de nós ouvirmos o que Deus quer falar aos nossos corações através do seu servo, pastor Ricardo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez. Nós apresentamos a vida do teu servo nas tuas mãos, para que o Senhor venha usá-lo como instrumento para a edificação da igreja. Deus, usa como um instrumento nas tuas mãos, Pai, mas em primeiro lugar, Pai, toma a vida dele nas tuas mãos, para que ele venha cada dia mais se colocar à tua disposição, colocar a sua vida no teu altar, Deus, para que o Senhor seja glorificado através do teu servo e na vida do teu servo, seja com a família dele, meu Pai. Cuida da sua esposa, Pai, dos seus filhos, cuida da vida do teu servo, Deus, para que ele continue a ser uma bênção para a igreja e a igreja ser uma bênção para ele, Deus. Toma, Deus, nas tuas mãos, não tire do nosso coração tudo aquilo que possa estar impedindo, Deus, algo que possa tirar faça nós distrair, meu Pai, e não entender aquilo que tu queres para as nossas vidas, Pai. Limpa os nossos corações nesse momento, Pai. Eu te peço, toma ele nas tuas mãos. Usa como instrumento nas tuas mãos, Pai. Não permita que nenhum saia daqui, nem aqueles que estão assistindo, Pai, sejam, ao final da mensagem, sinta como antes, mas seja transformado, seja impactado com a tua palavra, Deus. Aonde essa mensagem chegar, meu Pai, que seja impacto aos nossos corações, para que as nossas vidas sejam impactadas pela tua palavra, Deus. Eu quero te agradecer e te louvar, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Nós louvamos a Deus, agradecemos hoje poder estar aqui, como o irmão nosso amado João estava há pouco dirigindo o culto, esteve lembrando, um final de semana nada agradável, e motivo pelo qual a igreja decidiu não reunir nesse final de semana, porque um dos bairros onde intensificou-se mais a situação foi exatamente o bairro onde a igreja está localizada, né? Aqui próximo, então, uma grande confusão se fez, e a igreja, então, decidiu não reunir-se. Graças a Deus, hoje estamos vivendo algo melhor, né? E devemos orar para que as coisas realmente caminhem melhor. Mas isto é bom para nós, como igreja, que aqui estamos, porque reflete o quanto nós temos a fazer. Mostra-nos o que nós precisamos levar o Evangelho, precisamos chegar a essas vidas, porque é o Evangelho que transforma. E o Senhor colocou a Igreja Batista do Japim aqui com essa responsabilidade, levar o Evangelho às almas perdidas. Devemos orar, devemos clamar, mas devemos chegar lá. Então, precisamos pensar, e não só pensar, mas caminhar rumo às almas perdidas. E intensificar, portanto, o clamor por essas almas, que, infelizmente, escravizadas pelo pecado, escravizadas por Satanás, andam a fazer obras que dizem respeito à natureza pecaminosa e à ação do maligno. Precisamos, como igreja, levar o Evangelho, chegar até vidas, famílias que necessitam
ouvir da palavra de Deus. E devemos, então, nos organizar nesse sentido. Agradeço a Deus e à igreja que fiquei sabendo depois que a Alda colocou no grupo, né? Enfim, que estava indo lá para a congregação. E eu agradeço a Deus pela preocupação daqueles que estiveram acessando a mensagem, porque a preocupação é revestida em cobertura de oração. E foi uma bênção. Foi uma viagem muito tranquila, graças a Deus, um bom tempo com os irmãos ali. Tivemos, então, a conclusão da conferência de aniversário da Igreja Batista União das Américas. Olha, aprendi. E, porventura, acabei passando aqui na frente, no retorno, que o irmão Pedro Jorge e seu pai e sua irmã, que moram aqui na Biqueira, estão congregando lá, e eu vim trazê-los, então passei aqui na frente ainda domingo à noite. Mas graças a Deus, tudo muito bem, o Senhor abençoou a programação e tivemos a alegria de poder fazer o trabalho evangelístico, chegar às casas, compartilhar Cristo, uma programação com crianças, e agradecemos então a todos os irmãos que estiveram empenhados, participando, orando, trabalhando, os que chegaram ali, aqueles que não puderam chegar lá, estavam com desejo no coração, mas a igreja esteve então atuando dessa maneira, que é a sua responsabilidade, seguir em frente com o trabalho missional, a obra missional, é nossa responsabilidade como igreja. E louvamos a Deus por isso. Hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor nosso Deus, no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os versos de 18 a 20. Marcos, capítulo 2, os versos de 18 a 20. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: porventura, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Vamos orar. Nosso Deus, nós louvamos ao Teu nome, agradecemos a Ti, a Tua palavra, agradecemos este culto, Deus, e pedimos, Pai de amor, abençoa-nos, fala conosco. Ensina-nos, Deus. Precisamos aprender de Ti dia a dia. Dia a dia. Edifica-nos com a Tua palavra, Deus. É o que nós pedimos a Ti, Pai de amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, nós estamos caminhando para o final desta série de mensagens que tem o seu título Aprendendo a Orar com o Mestre Jesus, onde nós estamos aprendendo com a prática e os ensinos de Jesus sobre a oração. E estamos, desde o início do ano, graças a Deus, falando, meditando, refletindo sobre a oração, sobre os ensinamentos a respeito da oração, vendo a prática de Jesus na oração
E estamos então caminhando para o fim, com mais 2 mensagens para frente. Estaremos então encerrando essa série de mensagens com esta temática. E hoje nós estaremos então meditando sobre jejum, a prática e a finalidade do jejum. Este é o tema que nós vamos então estar a meditar nesta noite. A prática e a finalidade do jejum. É interessante, meus amados, que, como diz o sábio Salomão em Eclesiastes, aquilo que foi, vem a ser de novo e futuramente há de se repetir. A história se repete, né? Não há nada novo debaixo do céu, é o que o autor de Eclesiastes vai estar falando. E quando nós lemos esse texto sobre jejum, a história se repete. É interessante isto. Nós vemos aqui no começo dessa narrativa que os discípulos de João e os fariseus. É interessante que esta colocação aqui, os fariseus, não quer dizer necessariamente que eram os fariseus, aqueles que eram reconhecidos realmente pelo povo, mas pessoas que adotavam a prática farisaica e que os imitavam, como os discípulos o fazem. Mesmo porque os fariseus não se misturavam com o povo, não estavam no meio do povo. Como nós já vimos em outros momentos, procuravam lugares de destaque, procuravam então momentos específicos e não se misturavam com o povo, numa ideia mesmo de uma espiritualidade mais elevada do que os demais. Mas estavam então esses 2 grupos a jejuar. E Jesus, então, estava com os seus discípulos. E é interessante, né? Como é o ser humano. Veja como é que é a cabeça do ser humano. Estão ali os grupos jejuando, estão nos seus momentos, vamos colocar entre aspas, porque nós vamos ver que as entrelinhas vão mostrar que não era bem isso, com Deus, e eles vão se incomodar com o outro grupo que não estava a jejuar. Isso é muito interessante, né? Como o ser humano é estranho. Se eu estou no meu momento precioso de edificação, aquilo é uma bênção para a minha vida, por que que eu vou perder o meu foco no que eu estou fazendo para incomodar-me com a vida daquele outro que não está fazendo? É algo bem do pecado mesmo do ser humano. Mas veja só, neste momento então, quando Jesus é abordado por eles, e então se pergunta, olha, nós jejuamos, os discípulos deles jejum, e os teus não. Ele vai dar uma resposta bem interessante, né? Não pode, vai fazer uma referência, uma analogia, como a festa de casamento. A festa de casamento judaica durava dias, até 7 dias de festa, com vinho, com comidas, com alegria, era um tempo de alegria, de regozijo. Não era permitido, portanto, jejum e a tristeza. Aquele era um momento de regozijo, um momento de satisfação plena. E é interessante entender que o jejum, conforme a palavra de Deus, nos seus preceitos, lá no início, quando estabelecido na lei mosaica, o jejum tinha um objetivo e tinha, então, era praticado uma vez no ano, na expiação dos pecados. O sumo sacerdote fazia expiação com um novilho, com um bode, para perdão dos pecados do povo, da nação. E este, portanto, era um momento de
de angústia, um momento de tristeza por conta do pecado, era um momento, claro, de entender a nossa natureza, a nossa pecaminosidade, a maldade do nosso coração, e um momento de sacrifício, um momento em que está se buscando a purificação da vida, do pecado. Jesus então vai fazer esta analogia e depois vai propor uma parábola que nós não vamos estar aprofundando. Mas o que isto nos ensina? O que devemos extrair, tirar para as nossas vidas com relação ao jejum, sua prática e finalidade? Bem, a prática do jejum é realmente abster-se de alimento, biblicamente abster-se de alimento, durante um tempo determinado, com um propósito determinado. Vimos nesse primeiro momento que era com relação ao pecado. Mais tarde o jejum passou a ser uma referência de momentos de angústia, de tristeza extrema, de lamentação, de lamento. Quando nós olhamos outros textos bíblicos, como Esdras e outros momentos ali, por exemplo, com os reis de Israel, é um momento de contrição, sim, de perdão de pecados, mas com Esdras não. Um momento de pedido da graça de Deus, de uma ação de Deus para com o seu povo. Esdras, eu acho muito interessante aquele texto, o capítulo 8, que eles estão voltando para Jerusalém, ele encabeça então esse grupo, com mais alguns, e ele havia dito para o rei que não precisava de guarda, de escolta, para chegar até Jerusalém, porque o Deus deles os conduziria até lá. Mas no meio do caminho sentiram medo, sentiram fragilizados, entendendo os perigos do caminho, e então convocaram um jejum e pediram ao Senhor Deus boa caminhada. Então, meus amados, o jejum, na sua prática, consiste nisso: um tempo específico de abstinência alimentar, voltado então para uma determinada causa, né? Que é relação ao pecado, perdão de pecado, que é relação a este momento diante de Deus, buscando um amparo de Deus, ou de um socorro. Mas em todas estas ações, o principal está, a essência está no momento, no tempo de consagração, de análise pessoal diante de Deus, com relação à nossa natureza, com relação à nossa vida espiritual. É um tempo que vai estar sendo dedicado para que tenhamos diante de Deus a consagração das nossas vidas. E então, quando olhamos para o texto, meus amados, nós vamos ver primeiramente que esses dois grupos estavam fazendo um jejum que não tinha e não seguia este objetivo. O texto vai estar trazendo isso de uma maneira muito interessante, né? Eu deixo o que eu estou fazendo para ver o que o outro está fazendo. Ora, se o meu momento com Deus é de consagração, é de edificação espiritual, é de buscar no fundo da minha alma, tirar o que está desagradando a Deus com relação ao pecado, como isso vai me fazer chegar até o outro incomodado com a minha prática? Bem, o objetivo, a finalidade estava distorcida. Ora, meus amados, quando nós buscamos um tempo de consagração, quer seja de jejum, quer seja de oração, nós já vimos isso nesta série. Jesus vai dizer: entra no teu quarto, lá em secreto, coloca-te diante do Pai, e em secreto teu Pai te recompensará. Não devemos sair, meus amados, nem alardeando, nem nos
incomodando com aquilo que o outro está fazendo ou não, se está fazendo igual a mim ou não. Porque se o fizermos, nós vamos estar também sendo semelhantes àquele momento ali da parábola do publicano e o fariseu, o religioso que estava ali na parábola que Jesus propõe. Quando ora de si para si, é interessante o termo utilizado ali. Ele ora de si para si mesmo, uma oração que não chega a Deus de maneira nenhuma. Olha esse publicano, pecador, desse jeito, eu cumpro, eu faço, vivo a minha vida certinha diante do Senhor, e o outro vai se colocar diante do Senhor e dizer, tem misericórdia de mim, pecador. A pergunta é, qual dos dois saiu justificado? Aquele que humildemente se colocou diante do Senhor. Preste atenção, você que aqui está nessa noite. Preste atenção, você que está com a sua família no momento de culto, adorando ao Senhor. Eu espero que hoje esteja tudo bem aí com a transmissão. Este momento de edificação, acima de tudo, pessoal, deve ser praticado com o objetivo correto de adoração, de contrição, de quebrantamento, de análise e purificação do espírito, da alma, do nosso ser, de estar em condição, de estar preparado para ser usado por Deus, e não para ser identificado como mais ou menos espiritual, e não ser usado como uma ferramenta para medir a espiritualidade do outro. E aí nós caminhamos para uma segunda análise desse texto, um segundo ponto a ser analisado aqui. E a história se repete. Esta ideia da prática do jejum como uma identificação, como uma característica de maior espiritualidade. Os fariseus e os religiosos dessa época praticavam o jejum 2 vezes na semana. E eles faziam então religiosamente e, como nós já vimos Jesus combatendo, procuravam estar diante do povo com essa prática. E até com fazendo uma produção no aspecto físico mesmo, né, na face, para que parecesse abatido fisicamente, para que os outros pudessem vê-lo e dizer, puxa, fulano de tal, olha esse daí, ele é religioso, pratica o jejum fielmente. E quando nós olhamos hoje para o nosso cenário evangélico ou pseudo-evangélico, na nossa nação e no mundo, o jejum tem sido uma dessas ferramentas de sobreposição espiritual. Eu estou acima de, ou fulano é maior que, porque ele pratica o jejum e outro não. Mas sabe o que é interessante? Estes líderes religiosos que praticavam este jejum com tanta ênfase, com tanta pontualidade, foram classificados por Jesus como hipócritas e como pessoas que eram tão podres por dentro que foram comparados a um sepulcro caiado. No Antigo Testamento, quando nós lemos a palavra de Deus, os profetas, chega um momento que Deus diz, eu não aceito o jejum, não aceito as ofertas, não aceito o culto que vocês me prestam. Então, meus amados, este ato de soberba, por si só, é reprovável por Deus. E sendo reprovado por Deus, consequentemente, a adoração daquele que
está a praticar tal ato, também está comprometida. Os momentos de oração daquela pessoa também estão comprometidos. Porque não tem na sua prática, a essência da adoração e a essência da humilhação diante de Deus, do reconhecimento da sua pequenez, da sua necessidade de Deus e da condição pecaminosa do nosso ser. Quando nós nos dedicamos ao Senhor na prática da oração, esta deve ser feita com a sinceridade do nosso ser, buscando em Deus e de Deus o seu favor. É interessante algumas concepções que nós encontramos que são completamente equivocadas e fora de uma realidade, de um contexto bíblico e, portanto, do coração de Deus. E diante desta situação até desagradável a qual Jesus esteve sendo exposto, a resposta de Jesus é uma resposta bastante interessante, quando ele vai então falar e fazer esta analogia do casamento. Ora, nós temos que entender que o Evangelho foi escrito, claro, depois da morte de Jesus e anos depois da morte de Jesus, lá pelos idos de início de 60 depois de Cristo, e este Evangelho está sendo escrito para igrejas, para cristãos, para pessoas que estão então agora caminhando na fé. Por isso o termo, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ora, a igreja agora já era pós-ressurreição, já era igreja de fato. E ele estava falando dessa igreja, e eles entendiam isso. Agora, o noivo não estava mais presente, Jesus não estava mais presente. Mas naquele momento, o que Jesus está dizendo? Primeiro, ele traz uma referência que está inclusive nos Salmos, com relação ao Messias, ao rei messiânico que havia de vir, que é tratado como noivo. Ele é o noivo, ele é o rei messiânico, ele está com os seus discípulos. E enquanto ele estava vivo, havia então regozijo, a presença dele. Estavam com ele, caminhando com ele, aprendendo com ele, bebendo na fonte, sendo edificados e abençoados com ele, e pela ação e pelo poder dele. Mas chegaria o tempo em que ele seria levado, que ele entregaria sua vida na cruz do Calvário, que ele não estaria mais presente com eles. Agora, tempos de angústia, tempos de lamento, tempos de perseguição, tempos de sofrimento, tempos de buscar com mais ênfase, com mais vigor, com mais entrega, porque agora dependem desta relação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas enquanto o noivo está presente, a festa, regozijo, alegria, há esta nova ação. Deixe-me colocar de uma maneira mais, digamos assim, tentar algo mais preciso. Estava-se vivendo o tempo do cumprimento da promessa do rei messiânico. Portanto, era um tempo em que, além do cumprimento da promessa, nós temos então a presença de Jesus como noivo e, portanto, tempo de gozo e regozijo. Aqui era um momento em que, no cumprimento da promessa,
com a presença do rei messiânico, um novo momento, que era o cristianismo, estava sendo implementado. A igreja, o tempo da igreja. E quando Jesus, então, depois vai estar falando sobre odres novos, o vinho e coisa e tal, vinho novo, odres novos, ele vai estar dizendo exatamente que esta tradição, que não era exatamente a ideia, a concepção da lei mosaica, mas agora a tradição farisaica, que surgiu depois do exílio babilônico. Já estava, então, por chegar ao seu fim. Porque agora eles estavam conhecendo, pelo ministério do rei messiânico, o cumprimento, e esse tradicionalismo então cairia. Um tradicionalismo tão ferrenho, tão duro, tão opressor, que impôs sobre a lei mosaica centenas de outros mandamentos, coisas que mais escravizavam do que traziam a liberdade no espírito que o Senhor proporciona quando se faz presente na vida. E esse tradicionalismo então cairia, que agora a lei do espírito da vida estava sendo implementada em Cristo Jesus. E essa discussão toda que o apóstolo Paulo vai estar fazendo nas suas cartas, especialmente em Romanos e Gálatas, que agora nós vivemos da lei do Espírito e da vida, a liberdade em Cristo Jesus. E quando nós jejuamos, então, meus amados, nós não podemos perder este foco e o objetivo e a essência do que é o jejum e a oração. Há momentos na nossa vida que Deus nos conduz a isto. Há momentos em que o Espírito Santo de Deus nos incomoda para ter um momento de consagração, um momento de busca, de intercessão intensa diante de Deus, porque nós seremos expostos a realidades espirituais das quais nós não estamos sequer acostumados, muitas vezes, e que vão exigir mais de nós. Mais dependência de Deus, mais consagração, para sermos, então, utilizados pelo Senhor como instrumentos em suas mãos. Mas, meus amados, para finalizar, como falei, não vou aprofundar nessa questão aqui da parábola, mas a ideia é exatamente esta. Por isso não se pode colocar vinho novo em odres velhos e nem vice-versa. E ele vai falar da roupa também. E a aplicação que ele traz é, porque romperá, não vai suportar, não vai aguentar. E o que era isto? Eram recipientes de couro. E ali fazia-se o recipiente novo, colocava-se o vinho novo. Então, este vinho fermentava e o couro, como era novo, dilatava na sua medida, e os dois, então, estavam em perfeito estado. O vinho chegava ao seu ponto com a fermentação e aquele recipiente suportava, dilatava o suficiente com a quantia que eles já sabiam e não estourava, não chegava a romper. Mas quando se colocava, a ideia de colocar então este vinho novo no odre velho, é que ele já havia dilatado o que podia dilatar. E se colocasse um vinho novo ali, ele não teria mais o que dilatar e, portanto, iria romper. Iriam se perder
aquele tempo deste tradicionalismo farisaico chegava ao fim. E o vinho novo, o tempo da alegria, da festividade, do gozo, o vinho é muito emblemático na cultura judaica, estava chegando. Era o momento, então, do cumprimento da promessa, o rei messiânico. E para nós, meus amados, entendamos, Jesus, pelo derramar do seu Santo Espírito, continua agindo em nossos corações, mas de maneira aplicada. Será que este nosso recipiente está pronto para aquilo que Jesus quer fazer? Será que nossa mente e coração estão prontos para o que Jesus quer fazer? Ou será que a semelhança dos líderes religiosos da época, os fariseus, saduceus, que pensaram Deus, moldaram Deus de acordo com os seus pensamentos, estudos, com a sua observação pessoal e na sua tradição, que vinha já de gerações, nós também estaremos ou seremos incapazes de deixar o Senhor Jesus Cristo fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas? Esta é uma pergunta séria para que nós possamos pensar dia a dia e entendamos a fé de glória em glória, de fé em fé. A nossa vida cristã é dinâmica. Deus quer sempre fazer algo em nossas vidas. Sempre. E nós precisamos, então, estar sensíveis e prontos para que Ele possa fazer. Tenho dito aqui, repetido, e se Deus quiser, no domingo agora, meu sogro estará conosco aqui pela manhã, o pastor Pedro Monteiro, ministrando a palavra na programação da manhã. Tenho aprendido muito com ele, especialmente nestes últimos anos, com 80 anos, ouvindo a voz do Espírito, entendendo que Deus ainda tem algo para trabalhar na sua vida. E eu não estou falando de dar cambalhotas, de soltar gritos e falar coisas. Eu estou falando de experiência verdadeira com Deus, no quarto, em oração. E de sair diante de Deus e compartilhar no culto com a casa, com lágrimas, entendendo que Deus ainda continua fazendo e continua querendo usá-lo de uma maneira diferente. Mas isto no seu tempo diante de Deus, no seu quarto, em oração. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e que nos conduza a uma vida de espiritualidade, como a palavra do Senhor nos diz, em espírito e em verdade. Sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à voz de Deus. E prontos para deixar que Deus nos conduza conforme o seu querer e a sua vontade. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor nosso Deus que nos dê graça, que nós aprendamos a orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Isso é muito interessante, meus amados. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós precisamos orar, precisamos clamar.
E vamos orar por nossas vidas, mas quero também neste momento orar mais uma vez com a igreja, pelos moradores deste bairro, por tantas vidas que aí estão caminhando para tão longe de Deus. Infelizmente, meus amados, mas como igreja de Cristo Jesus, precisamos fazer a nossa parte. Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos ao Teu nome. Nós agradecemos a Ti, a Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor, nosso Deus, quer falar aos nossos corações. Assim como nesta noite ouvimos o testemunho do Teu servo, irmão João, o Senhor ensinou a ele ali. O Senhor levou até ali para mostrar algo novo, para falar ao seu coração. E hoje, com o seu testemunho, somos edificados. O Senhor nos conduz a tantas situações nesta vida, Deus, e nos coloca diante de tantas realidades, nos permite viver determinadas situações para continuar falando aos nossos corações. Ó Deus, ensina-nos a orar, ensina-nos a Te adorar, ensina-nos a Te buscar, em espírito e em verdade, com humildade, com sinceridade de coração. Que o nosso falar ao Senhor, que a nossa intenção do coração, quando dizemos, Pai, faz em nós a Tua vontade, não seja apenas um chavão, não seja da boca para fora, mas ao falarmos a Ti, cumpre em nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade, nosso Deus. Estejamos prontos para o que o Senhor quer fazer. Ah, Pai Celestial, isto vai mexer com muita coisa em nós. Vai mexer com a nossa estrutura, com a nossa mente, com o nosso coração, com até mesmo concepções que nós temos na Tua. Mas seremos sim, Senhor Deus, e teremos da Tua parte a confirmação, e seremos conduzidos, Deus, para realidades ministeriais que sequer imaginamos. Pai Celestial, que sejamos vasos de bênçãos, e que estejamos prontos para o que o Senhor quer fazer. Não permita que o orgulho, a soberba e que as nossas ideias e concepções, tantas vezes tão limitadas ou equivocadas mesmo, permitam que o Senhor nos use, que nos transforme. E neste momento, Deus, queremos pedir perdão do Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Porque nesses 6 meses, Deus, ainda não saí para levar o Evangelho a esta comunidade, as almas perdidas aqui tão próximas. Move o coração desta igreja, Deus, para fazer a Tua obra, a começar em mim, Deus, com ousadia, com caráter de urgência. Que o Senhor esteja, meu Deus e Pai, indo à nossa frente, dissipando todo o mal, quebrando o poder do reino das trevas implantado neste bairro,
os bairros adjacentes, que a tua igreja, no poder do Espírito Santo de Deus, seja usada por ti para expandir e fazer com que o reino de Deus esteja sendo proeminente, avance, gerando frutos de arrependimento aqui. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Em nome de Jesus, Deus, usa-nos e que para a glória do Teu nome apresentemos a Ti frutos de arrependimento, discípulos de Jesus, homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho e tendo as suas vidas, Senhor Deus, transformadas conforme o caráter de Cristo pelo ministério desta igreja. Por este motivo, Deus, consagração das nossas vidas e pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, devemos sim nos colocar diante do Senhor com orações, intercessões, jejum, pela libertação deste povo. Assim oramos a Ti, Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, nós temos alguns avisos. Sábado agora nós temos o jantar dos namorados. O Ministério da Família está à frente desta programação. E nós estamos aí clamando ao Senhor, pedindo graça para que o Senhor nos abençoe ricamente neste dia, melhor dizendo, e que tenhamos do Senhor a sua bênção, a comunhão, a edificação, e como temos compartilhado com a igreja aquilo que aprendemos em igrejas que passamos e que é uma realidade: famílias fortes, igrejas fortes. Famílias que servem ao Senhor, famílias que buscam ao Senhor, famílias que preservam o culto doméstico, famílias que têm pais e mães como líderes espirituais, que servem a Deus com amor e alegria, que colocam o Senhor em primeiro lugar em suas vidas, formarão igrejas fortes. E nós precisamos caminhar nessa direção. Então, sábado agora teremos jantar dos namorados, continuemos em oração, pedindo graça do nosso Deus e que tudo seja abençoado e providenciado pelo Senhor. Amados, nós teremos então, muito obrigado, irmã, sexta-feira, Ministério de Oração, 18 horas, não é isso, irmã? 18 horas, iniciando então o tempo de oração. Tempo de oração. Se você quiser, tiver o seu tempo disponível, venha orar. Garanto a você que é o melhor investimento que você fará. Orar, buscar ao Senhor. Domingo agora, dia do pastor. Era surpresa? Não, não era não. Não era não. Mas só assim eu lembro, sabia, irmãos? Eu vivo cada dia assim. Eu não lembro de algumas coisas interessantes da vida. Mas, graças a Deus, então, domingo, dia do pastor, estará conosco pela manhã, como falei há pouco. Se Deus quiser, estejamos orando por isto. Pastor Pedro Monteiro que estará trazendo a mensagem do Senhor, então, pela parte da manhã. E pela noite, o irmão Diácono Ivanildo estará ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Sábado, dia 19, retomamos a atividade com os jovens e temos aí uma programação que breve será anunciada, porque eu preciso conversar com os nossos irmãos para
encaminharmos a programação antes de eu estar oficializando uma programação que, se Deus quiser, os jovens estarão dirigindo, conduzindo, mas que a igreja estará sendo convocada para participar, porque é algo que diz respeito a todos nós e há de nos abençoar muito. Cremos assim. Meus amados, nós agradecemos a todos, agradecemos ao nosso Deus e com uma oração de gratidão nós estaremos então encerrando, chegando ao final deste culto dedicado ao Senhor nosso Deus. Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu nome. Agradecemos a Ti, mais uma vez, por podermos cultuar a Ti. E pedimos, Pai de amor, abençoa-nos. E abençoa o decorrer dessa semana, de maneira que membros e congregados dessa igreja sigam e sirvam e vivam na Tua santa e bendita paz. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Nós oramos assim, Pai Celestial, agradecendo e pedindo que o Senhor nos conduza aos nossos lares, na Tua paz e na bênção do Senhor, aos Teus cuidados. Assim oramos a Ti, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite e um decorrer de semana abençoado por Deus. Amém.